Fala galerinha do mal, meu nome é Pedro Peixe, esse é o Pipoca de Pedra. E como tudo que é bom no sertanejo vem dupla, essa é a parte 2 do nosso vídeo sobre Chitãozinho e Chororó. Pipoca de Pedra. Bem, meus queridos, se você não viu ainda, tá linkado aqui no card e tá também na descrição aqui do vídeo a parte 1, onde a gente analisou os 4 primeiros episódios do seriado As Aventuras de José e Durval, e eu trouxe ali um pouco do que é fato, o que é fake nessa série, e aqui a gente vai dar continuidade nessa história, né, no que realmente foi fato ou fake ali. Lembrando, claro, como o próprio Rafael Lessa, que é o roteirista da série, disse, ele pegou fatos fictícios com reais para criar uma fantasia, mas eu tô aqui para trazer o que foi real, só por curiosidade mesmo. E falando em curiosidades, a galera curtiu muito o primeiro vídeo, quero agradecer todo mundo que viu, compartilhou e que comentou. Eu destaquei principalmente aqui o comentário do Diego, que disse que eu errei quanto a galopeira. Algumas pessoas falaram realmente que eu errei nessa informação, peço desculpa, inclusive comentem se eu errar alguma coisa no vídeo aqui de hoje, mas só corrigindo, conforme o Diego falou, né, Galopeira foi gravada por Pedro Bento e Zé da Estrada primeiro, né, o Donizete só gravou em 1982, e reforçando que 60 Dias Apaixonado não teve participação do Mariano na escrita, isso realmente foi um erro meu ali que eu confundi na hora. Tá corrigido aqui e continue comentando que vocês ajudam demais o canal. Muito obrigado a todo mundo que participou. Bem, essa segunda parte ali, os episódios 5 a 8, a gente começa ainda nos anos 80, né? Uma das principais marcas desse início é o relacionamento do Chororó com a Noeli. E na série ela é filha de 2 cantores, que era o Zé do Rancho e a Mariazinha. E eles conheceram ali em 1978, mas só foram se reencontrar em 1980, onde iniciaram esse relacionamento que em um ano, né, em 1981, já gerou casamento entre os dois. E a partir daí a gente entra novamente em algumas confusões cronológicas dessa série. Por exemplo, a gente tem o nascimento da Sandy, né, da Sandy Léa, em 1983, que inclusive não foi citado na série. Eu queria muito ver isso, né, que o nome dela veio da personagem Sandra Dee, do Grease, nos tempos da Brilhantina, né, inclusive os Chitãozinho e Chororó são grandes fãs de cinema. E o Júnior veio logo ali em abril de 84, no ano seguinte, sendo que de 90 até 2007, se não me engano, eles teriam ali a dupla, né, vocal Sandy e Júnior. Mas enfim, outra coisa que ficou de fora da série, eu queria muito ter visto, foi o impacto que o Rock in Rio teve no Chitãozinho e Chororó, porque quando teve o primeiro show ali em 85, foi uma abertura de olhos para a dupla, que eles viram que um show não precisava ter somente música, que eles poderiam ter show de luzes, apresentações de dança, pirotecnias, e foi muito importante para o clímax dessa série, que é a apresentação no Palace, que a gente vai falar já já. Ali em 86 a gente tem o lançamento da música Fogão de Lenha, que foi um mais um grande sucesso da dupla, e que inclusive gerou a eles uma apresentação no especial do Roberto Carlos de final de ano, que na época era grande coisa, e também um programa dominical no SBT chamado Chitãozinho e Chororó Especial, onde eles traziam vários convidados e tal. Era um programa realmente só deles, né? Você vê, tudo que era do SBT, a série da Globoplay cortou. Em 1989 ocorre realmente que mostrou na série, né, que a passagem deles da Copacabana para Poligram, e o primeiro disco deles na Poligram é o 14º disco da carreira deles, que é chamado de Os Meninos do Brasil, e é o álbum que traz a música Nascemos para Cantar, né, que foi incluída também ali no episódio da série. Uma curiosidade é que essa música, na verdade, é uma regravação da música Shambhala, né, uma música country norte-americana, e nesse disco também tem uma música muito importante, que é a Página Virada, que inclusive tem a cena que eles tocam ela para a mãe deles, né, no momento da briga ali no rancho. E essa música seria importante por quê? Porque essa música foi cedida a eles por um cara chamado José Augusto. E o sucesso dessa música de José Augusto, que era já um grande músico na época, que foi um grande músico posterior também, acho que tá vivo ainda, inclusive, criou essa amizade, e o José Augusto logo depois iria dar um dos maiores sucessos da dupla, que foi o clímax dessa série, que foi Evidências, né? Evidências é escrita pelo José Augusto, com a autoria do Paulo Sérgio Vale. A música foi escrita em 1989 por essa dupla e foi regravada pelo Chitãozinho e Chororó em 1990 no álbum Cowboys do Asfalto. Tem até uma brincadeira com o nome desse disco durante a série, né? Quando eles se auto-intitulam Cowboys do Asfalto, e tem toda aquela briga ali com a Inesita Barroso. Esse álbum, além de Evidências, Cowboys do Asfalto, ele tem Nuvem de Lágrimas, que tinha sido gravado com eles junto com a Fafá de Belém, e agora foi regravado com ele sozinho. E ele chegou até 250 mil cópias encomendadas, e chegou a 1 milhão se você contar também com os LPs. Então foi um grande sucesso, porém
bastante criticado na época, né? Inclusive representado ali por um crítico, e aquilo aconteceu de verdade. O crítico Tarik de Souza, que inclusive está nativo até hoje com um programa de rádio, e era um crítico bastante conceituado já naquela época, ele deu apenas 1 estrela de 5 para o disco, chamou realmente eles de joio da música sertaneja, e falava que a dupla estava seguindo a mesma trilha tenebrosa do que Roberto Carlos quando se perdeu em sua via de Jovem Guarda. Uma crítica realmente ridícula, perdão. Mas voltando à Evidências tinha sido composta em 89 e ela não foi escrita para o Chitãozinho e Chororó. Ela foi gravada primeiro por Leonardo Sullivan no mesmo ano, no álbum Veneno, Mel e Sabor. Só que foi um lançamento mais regional, tanto é que ela não estourou nacionalmente e veio estourar realmente só quando o Chitãozinho e Chororó regravou com novo arranjo, com toda essa veia mais pop e até um pouco rock que eles tinham encarnado na música caipira. E uma curiosidade é que um dos grandes lançamentos da TV dessa música, né, uma das primeiras vezes que eles apresentaram essa música nacionalmente na TV foi no show da Xuxa, veja só, em 1990, e dali eles foram pra Hebe, para vários programas da época. E só para fechar, a série fecha o seu último momento, na última cena, essa apresentação de Evidências no show do Palace, e ali tem algumas divergências. Por exemplo, eles não fecharam uma única data no Palace quando mostra, né? Vamos fechar só essa quarta-feira e é tudo ou nada. Não, eles conseguiram fechar 4 datas no Palace, não teve essa dificuldade toda que foi mostrada na série. E quando rolou esse show no Palace, ainda era 1989. E como eu disse, eles só iriam regravar Evidências em 90. Então não tinha Evidências no show do Palace. Mas, claro, é um folclore, uma fábula, uma liberdade artística da série. Mas fica a dica aí. Bem, e o que acontece com a série? Caso tivesse uma segunda ou terceira temporada, o que aconteceu de importante na vida de Chitãozinho e Chororó após esse show no Palace em São Paulo? Em 1991, a dupla se apresentou na União Soviética, sendo o primeiro grupo internacional que se apresentou no país após a Guerra Fria. Em 92, eles tiveram um novo estouro musical com a música Brincar de Ser Feliz, que foi não regravada, mas recantada em paródias por todas as escolas do Brasil. Em 93, eles pegam essa veia de influência internacional, que é até tratado um pouco na série, e chegam no ápice quando eles gravam a música Words junto com o Bee Gees em 93. E essa regravação com o Bee Gees é muito importante porque é a primeira vez que eles vão chegar no top 1 da Billboard Latin, e isso só tinha acontecido até então com o Roberto Carlos em 89, né? Então eles são os segundos artistas a ficar no top 1 da Billboard Latina. Em 93 eles voltam a atuar, né? Lembra que eles tinham atuado ali como criancinha, conforme eu falei no primeiro vídeo. Em 93 eles aparecem na novela Mulheres de Areia, interpretando eles mesmos. E em 94 acontece algo que também foi referenciado bem no subtexto ali da série, né? Quando eles falam que eles gostam muito de churrasco, eles pensam em abrir uma churrascaria. Aconteceu, em 94 eles criaram a Montana Grill, né, que existe até hoje, mas em 2014 ela foi vendida para o grupo Hall Park, que é o grupo ali do Grileto e do Croissant e tal, de várias empresas, mas eles ainda são donos da Montana Express em Campinas, em São Paulo. Em 97 eles atuam novamente, dessa vez no filme Noviço Rebelde, do Renato Aragão, que não pode mais chamar de Didi, né, que perdeu a marca. E em 98 eles são convidados, olha só que maluquice, eles são convidados a tocar no aniversário do Bill Clinton na Casa Branca, cara, isso é sensacional. No início dos anos 2000 tem várias polêmicas envolvendo a dupla, né, porque em 99 o Chitãozinho se separa da Denair, e logo em 2000 ele começa a namorar a Márcia Alves, que era dançarina do grupo Banana Split. Isso foi um caso muito grande porque a Denair foi no programa da Hebe Camargo para falar sobre a separação, e a Hebe insinuou que a Márcia Alves fosse uma garota de programa. Isso fez o Chitãozinho processar a Hebe, e poucas semanas antes de morrer ela pagou a indenização para o Chitãozinho, apenas R$223 mil. Chitãozinho e Márcia tiveram um filho em 2002, chamado Henrico Lima. Em 2003 eles se casaram e estão aí até hoje. Em 2005 a dupla foi tema de um enredo de escola de samba da X9, com o tema Nascemos para Cantar e Também para Sambar, e ficou em segundo lugar, olha só. Em 2008 eles chegaram no, acho que é o ápice dessa influência deles com outros gêneros, que foi quando rolou o Estúdio Coca-Cola. Lembra do Estúdio Coca-Cola? Adorava aquilo. E eles tiveram a gravação com a banda Fresno. Na década passada eles sofreram 2 grandes perdas, né? Em 2010 a perda da mãe deles, a dona Araci, de infarto, e em 2012 da Rosália, né, que era aquela irmãzinha ali que pegou o caderninho do pai deles lá no primeiro episódio, toda aquela coisa. Mas é isso, a banda está aí completando 50 anos de sucesso com a turnê nacional. Eles fizeram vários turnês internacionais, mundiais, por que não, né? Em 2017, Evidências foi considerada a música de karaokê mais cantada da história do Brasil.
E entre 2021 e 2022 eles chegaram a anunciar oficialmente o término da banda, falaram que tinha realmente acabado. Vieram várias outras polêmicas, né? Teve briga do Chororó com o Júnior por causa de política, teve questões polêmicas por conta da entrevista da Sandy na Playboy, enfim, várias coisas, mas eles retornaram, se reergueram e estão aí no turnê. Série maravilhosa, adorei a série, mesmo com essas divergências com a realidade, mas ela é uma fábula maravilhosa, gostei mais do que Dois Filhos de Francisco. E se você quer que eu analise Dois Filhos de Francisco, assim como eu analisei As Aventuras de José e Durval, você já sabe o que tem que fazer, né? Curtir, compartilhar e comentar aqui, falando se você quer esse ou algum outro filme. Eu espero vocês lá. Um beijo e tchau.